Olá, igreja, sejam muito bem-vindos à nossa reunião online. Que bom é ter você conosco. Vamos juntos nessa hora adorar Jesus. Coragem de você abrir seu coração. Vamos dar a Ele o nosso louvor. Vamos lá. Despertarei meu coração. Ele me amou, me deu seu perdão. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz. Eu só da cruz me orgulharei, ao Salvador me entregarei. Nenhum temor me impedirá. A morte não, mas vencerá. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz. Nós cantamos, Deus, tudo é pra tua glória. Deus, tudo é pra tua glória. Deus, tudo é pra tua glória. Pega a tua voz e vamos dizer: Deus, tudo é pra tua glória. Deus, tudo é pra tua glória. Vamos cantar, diga a Ele: Deus, tudo é pra tua glória. Oh Deus, Deus, tudo é pra tua glória. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz. 1, 2, 3, nós cantamos, tudo é pra tua glória, Deus. Deus, tudo é pra tua glória. Deus, tudo é pra tua glória. Oh Deus, Deus, tudo é pra tua glória. Oh Deus, Deus, tudo é pra tua glória. Sim, Jesus, tudo é pra tua glória, Senhor. Eu quero convidar você nesta hora mais uma vez a declarar. Abra seu coração aí onde você está. Vamos dizer, vamos cantar mais uma vez. Oh Deus, Deus, tudo é pra tua glória. Abra teu coração e diga a Ele: Deus, tudo é pra tua glória. Se renda a Ele e declare: Deus, tudo é pra tua glória. Oh, 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 oh. Tudo é pra tua glória. Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, porque sabemos que podemos estar em paz, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Podemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Convido você nessa hora, abra seu coração. Vamos juntos declarar
essa canção como uma oração de fé nesta hora. Estás aqui, medo não há em ti. Eu não temerei, comigo estás. Minha alma acalmarás. Eu não temerei. Descansar nele. Descanse em Deus, o que prometeu fará. Espere em paz. Espere em paz. Veja a graça lhe encontrar. Por isso cantamos, eu não temerei. Eu não temerei. Estás aqui. Oh, Medo não há em ti. Eu não temerei. Comigo estás. Minha alma acalmarás. Eu não temerei. oh, eu não temerei. Eu não temerei. Oh, nós declaramos teu amor. O amor e graça, paz e bondade me seguirão, me seguirão. Teu amor e graça, paz e bondade me seguirão. Erga a tua voz e vamos cantar nesta hora. Teu amor. Teu amor e graça, paz e bondade me seguirão, me seguirão. Teu amor e graça, paz e bondade me seguirão, me seguirão.
Olá, igreja, tudo bem? Muito bom estarmos conectados nesse momento para um domingo maravilhoso à nossa frente. Pedro, como está a sua expectativa? Muito lá em cima, gente, muito empolgado, sabendo que Deus vai fazer grandes coisas nesse primeiro bloco. A verdade é que todos os domingos, a gente sabe que nos 2 blocos Deus tem feito coisas incríveis, então cheio de expectativa, Rafa. E você? Maravilhoso, expectativa lá em cima. A gente sabe que todos os domingos, quando nós nos reunimos, Deus faz algo especial, fala ao nosso coração. E exatamente nesse momento existem muitos lares, muitas pessoas conectadas em diversas áreas diferentes da nossa nação. E nós gostaríamos de encorajar você, incentivar você nesse momento aonde você estiver, tirar uma foto aí onde você está e postar com a hashtag HillsongOnline. Nós estamos aproveitando a oportunidade para ver onde as pessoas estão conectadas, coletar algumas imagens para que a gente possa encorajar as pessoas e mostrar como nós temos nos reunido nesse período. Mas Deus tem feito coisas maravilhosas, as pessoas têm nos falado aquilo que tem acontecido. Então, Pedro, por que você não conta pra gente alguns motivos de gratidão? Muito bom. Como o Rafa falou, é incrível ver o que Deus tem feito nesse período. Tem diversas pessoas aqui agradecendo. Lembrando que se você quiser expressar a sua gratidão, tem um link no nosso site que você pode estar fazendo isso. E a gente recebeu vários motivos de gratidão por pessoas que conseguiram emprego, mesmo em meio da pandemia. Alguém aqui em particular falando que na reunião de oração que a gente tem, na grande noite de oração das Américas, estava orando por uma entrevista e foi aprovado nessa entrevista. Várias pessoas aqui também agradecendo a Deus por saúde, pelo bem-estar da família. Uma pessoa aqui agradecendo a Deus por ter superado a Covid-19. E me destacou bastante uma outra pessoa que disse que nesse período 90% da receita diminuiu, mas ele continua firme, que se fosse numa outra época estaria super desesperado, mas esse período, escutando a palavra de Deus, ele tem sentido a paz que excede todo entendimento. Ele diz assim: uma esperança viva que não importa aonde estou e sim aonde Deus quer que eu vá. Muito obrigado por tudo. Que lindo pensar que em todos os momentos a gente pode ser gratos a Deus, tendo certeza que Ele está aí na frente, que Ele está fazendo grandes coisas no nosso coração e nas nossas vidas, né, Rafa? Exatamente. E como o Pedro falou, nós temos um link onde você pode colocar os seus pedidos de oração, motivo de gratidão. E quando nós trazemos esses motivos de gratidão, é para que todos se sintam encorajados e saibam daquilo que Deus está fazendo. Talvez você ouviu alguns desses motivos de gratidão e está pensando assim: eu sou uma dessas pessoas que gostaria de me sentir dessa forma, apesar das dificuldades eu posso estar bem. Para que a gente possa estar orando juntos. Então temos aqui alguns pedidos de oração que as pessoas enviaram pra gente. Eu vou ler alguns deles, porque a nossa equipe toda permanece em oração por esses pedidos durante a semana. Tem aqui uma pessoa dizendo que gostaria de oração pelo seu casamento e por uma nova porta de emprego. Nós vamos orar por você nessa manhã. Pessoas crendo aqui também por resiliência e novas ideias de trabalho para fechar as minhas vendas. Você que trabalha com vendas nesse momento um pouco mais delicado, vamos crer e orar para que Deus esteja abençoando a sua vida. Muitas pessoas estão crendo que elas serão curadas da Covid ou um familiar. Estaremos orando por cura também. Mais uma pessoa dizendo assim: estou crendo por provisão e união dentro de casa durante esse período. Então, lógico que durante esse período as coisas são bem diferentes, são desafios novos que nós enfrentamos. Mais uma coisa que não é nova é que nós podemos ir até Deus com fé em oração, sabendo que Ele pode responder aos nossos pedidos de oração. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Gostaria de convidar você aí na sua casa, onde você estiver, para você fechar os seus olhos, quem sabe colocar a sua mão sobre o seu coração e que a gente possa orar por cada vida que está crendo por um milagre nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, Deus, que nesse momento o Senhor ouve todas as nossas orações, todos os nossos pedidos, todas as dificuldades, e nós declaramos, Deus, a Tua palavra sobre a vida de cada pessoa. Pedimos, Deus, que o Senhor venha trazer cura em nome de Jesus para todas as pessoas que têm passado por enfermidade, pessoas que têm passado por momentos de grande intensidade, que haja cura para ansiedade, depressão, que o Senhor traga provisão, os estudantes que estão fazendo os seus cursos, aqueles que estão fazendo mestrado, que o Senhor possa prover um caminho, criar novas oportunidades, trazer a sabedoria necessária para toda e qualquer situação.
nesse momento nós declaramos que nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bom, gente. E eu gostaria de agradecer, né, no nome dos nossos pastores Cris e Lucy, a generosidade da nossa igreja é algo incrível. Ver o que a gente tem podido fazer através, né, das contribuições é algo realmente fenomenal. Até agora, gente, a gente já pôde impactar mais de 25 mil vidas nesse período através daquilo que a gente tem feito com o CityCare. Então são famílias, são centenas de famílias, são pessoas que estão em situação de rua. Então eu gostaria de te agradecer pela seu coração aberto para poder responder e poder realmente crer que Deus nesse período tem nos usado. Tem uma passagem muito conhecida quando se trata de dízimos e ofertas que está em Malaquias 3:10, que diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Sabe, eu estava na nossa ação no sábado, preparando os alimentos com a nossa equipe do CityCare, e eu fiquei pensando nesse verso, porque fala que para que haja alimento, e literalmente a gente está enchendo o espaço físico da nossa igreja com alimentos para doar para pessoas. E eu creio que nesse período a gente pode entender que a igreja é resposta para a humanidade. A gente pode sim ser as mãos e os pés de Jesus para que possa ter uma ajuda prática às pessoas. E a gente crê também que nessa passagem não se trata só de recursos físicos, mas também de recursos espirituais. A gente sabe que nossos dízimos, as nossas ofertas também fazem com que isso seja realidade, para que pessoas possam receber alimento espiritual. E como sempre, gente, esse momento não é um momento obrigatório para ninguém da nossa igreja. A gente sabe que são períodos super desafiadores, mas se você está nessa posição, a gente sabe que Deus tem nos usado para que a gente possa fazer esse verso se tornar realidade, para que a gente possa ajudar pessoas. Então, antes de orar, eu gostaria que a gente colocasse a nossa atenção na tela e a gente vai ver como contribuir nesse período. Contribuir online é prático e seguro. Veja como é fácil. Acesse rio.soul/igreja online e vá até a seção que mostra as maneiras de contribuir. Você pode contribuir através de transferência bancária ou através do aplicativo Hillsong Give. Obrigado por investir na vida de outros. Muito bom, gente. Eu gostaria agora de te convidar a fazer essa oração juntos, crendo que aquilo que a gente está participando agora vai se impactar muitas vidas além das nossas. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que é poder trazer nossos dízimos e as nossas ofertas à Tua casa. Nós cremos, Senhor, que isso vai sim resultar em alimento físico e espiritual para muitas pessoas. Abençoa, Deus, cada família, Senhor, que está conectada. Senhor, abençoa, Senhor, cada pessoa, no nome de Jesus. E todos juntos dizemos... Amém, amém, amém. Gente, nesse ritmo de oração, eu gostaria de destacar que na terça-feira a gente tem a nossa grande noite de oração das Américas. Tem sido um período incrível, é às 9 horas, então coloca na sua agenda, tenha certeza que você está conectado. Nós temos recebido grandes feedbacks do que Deus tem feito nesses 30 minutos. Tem louvor, tem adoração, a gente tem o privilégio de conectar de maneira global com a nossa igreja, com o nosso pastor Brian e nossas igrejas também nas Américas. Então, faça de tudo para estar conectado. E tem outra coisa incrível também, Rafa, que está acontecendo em breve. Exatamente. O que a gente está fazendo agora nas nossas reuniões no final de semana é que após cada bloco de reunião nós temos o nosso After Church, a oportunidade para a gente estar ali online, ao vivo, com os nossos pastores, interagindo. Quando a gente tem a igreja presencial, a gente tem a oportunidade de conversar, tá ali no nosso foyer, e esse vai ser o nosso foyer, a oportunidade pra gente conversar, interagir ao vivo. Então, depois do bloco da manhã e do bloco da noite, ou seja, depois da reunião da 1h e da reunião das 8h30 da noite, nós temos esse After Church e amaríamos que você pudesse estar conectados com a gente. Mas nesse momento nós vamos para a palavra de Deus, vamos ouvir uma mensagem que Deus vai falar fortemente aos nossos corações, e é um grande privilégio ter o pastor Rafael Bittencourt trazendo a palavra nessa manhã. Então nós te encorajamos a estar fazendo anotações, abrir o seu coração, estar preparado para tudo aquilo que Deus vai falar às nossas vidas nessa manhã. Olá, igreja! Que incrível oportunidade nós temos de estarmos juntos mais uma vez nesse domingo. Eu oro para que Deus possa ter fortalecido seu coração através dos nossos louvores, que a palavra de Deus nesse momento também possa aquecer o nosso coração. E eu queria compartilhar uma mensagem, o título dessa mensagem de hoje é Jesus
o bom pastor. Queria te convidar a pegar a sua Bíblia, acompanhar talvez no seu celular. Se você é que nem eu, que gosta da Bíblia de papel, vamos ao livro de João, no capítulo 10. A gente vai ler a partir do versículo 11 até o versículo 17, que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Nesse momento vamos juntos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós estamos diante da Tua Palavra. E nós oramos pedindo que a Tua Palavra possa nesse momento falar com o nosso coração, nas partes mais profundas do nosso coração. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz hoje, a voz do nosso pastor nos guiando. Pai, nós queremos ouvir aquilo que Tu tens para o nosso coração. Essa é a nossa oração, Pai. Desafia o nosso coração, a nossa forma de pensar, nos leva a ver as coisas como Tu vês. É a nossa oração em nome de Jesus. E todos juntos dizemos bem forte um amém. Que incrível passagem das Escrituras do livro de João, e é lindo a gente poder pensar nas razões pelas quais Jesus usou essa imagem de um pastor. O pastor para o povo de Israel era uma imagem muito conhecida, era uma imagem que eles estavam acostumados a ver no seu dia a dia, era também a forma como muitas vezes Deus se referenciava no próprio Antigo Testamento. Deus era o pastor de Israel. E a gente pode ver alguns textos que falam sobre Deus como pastor de Israel. Diz assim, Isaías, por exemplo, no capítulo 40, versículo 11. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Em Salmo 78, 52, diz assim: Mas ele tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Salmos 80 diz assim: Escuta-nos, ó pastor de Israel. Tu que conduzes José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. E o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça. E é interessante a gente ver por que Jesus escolheu a imagem do pastor. Como eu mencionei, uma imagem que era muito comum e muito conhecida para as pessoas daquela época. Por que Jesus quis usar a imagem do pastor que era conhecido como o pastor de Israel? Por que Jesus quis compartilhar com o povo nessa época? E é interessante a gente ver algo que era muito comum naquela época, na Palestina rural. Os pastores, existiam alguns pastores que eram os donos do rebanho, e existiam alguns pastores que eles eram assalariados, ou eles recebiam um determinado valor para tomar conta dos rebanhos. E é interessante que Jesus traz isso à tona nesse texto, quando ele fala assim, ele menciona o relacionamento entre esses pastores que eram assalariados e a forma como eles cuidavam das ovelhas. O relacionamento entre esses pastores que eram assalariados era puramente econômico. Eles estavam em trocas de receber algo por cuidar daquelas ovelhas. E esses pastores, eles não se arriscavam por aquelas ovelhas.
Quando Jesus ele usa a imagem de um pastor, ele está querendo comunicar algo para o povo de Israel e para nós hoje, que era um novo padrão de pastoreio e cuidado para o povo de Israel. Jesus ele estava tentando dizer: até hoje vocês conheciam aqueles pastores que recebiam dinheiro para cuidar dos rebanhos, ou aqueles outros que cuidavam das suas próprias ovelhas, mas agora eu quero mostrar algo novo para vocês. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O que me chamou muita atenção nesse texto é que, às vezes, entre o relacionamento, a dinâmica de relacionamento entre o pastor e a ovelha, a gente pode focar somente naquelas necessidades imediatas da ovelha. E o que Jesus estava tentando dizer para o povo de Israel é: eu sou o pastor que foca além das suas necessidades. Eu sou o pastor que deu a vida por você. E a minha pergunta para nós hoje, nessa estação, uma estação onde muitos de nós estamos tendo necessidades diferentes. Eu não sei qual é o desafio que você tem enfrentado. Eu não sei aquilo que está diante de você hoje. Que talvez você possa olhar para você mesmo e procurar pensar: onde está o meu pastor? Como que Deus vai lidar com tudo isso que eu estou vivendo? Eu queria te encorajar hoje dizendo que você tem um bom pastor, e esse pastor ele não somente cuida das suas necessidades, esse pastor ele deu a vida dele por você. Jesus, o seu bom pastor, não somente cuida das suas necessidades, mas ele deu a vida dele por você. O que Jesus estava tentando comunicar para o povo é: existe algo muito mais profundo que eu estou disposto a fazer por você. Eu vou cuidar de todas as suas necessidades, mas eu quero que você entenda que eu estou disposto a dar a minha vida por você. E a pergunta que a gente pode fazer nessa estação é: se o nosso bom pastor Jesus, ele está disposto, ele deu a vida dele por nós, o que mais ele não nos daria nessa estação? O que mais nós não poderíamos desfrutar da vida dele, da presença dele nessa estação? Romanos, no capítulo 8, no versículo 32 a 39, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Que linda passagem das Escrituras, que nós nessa estação podemos viver a nossa vida sustentados dela. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? É aqui que nós precisamos e podemos nos lembrar: nós temos um pastor que nos ama. Nós temos um pastor que nos ama tanto que ele deu a sua vida por nós. E esse é o primeiro ponto: seu pastor não somente cuida das suas necessidades, ele deu a vida dele por você. Se a gente continuar no mesmo capítulo de Romanos 8, a partir do versículo 33, diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti nós enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É essa verdade que nós devemos viver todos os dias da nossa vida. O nosso bom pastor, Jesus, ele quis nos mostrar que, além
além de olhar para todas as nossas necessidades e de cuidar de nós, Ele quer que nós vivamos com essa certeza. O nosso bom pastor nos ama e se entregou por nós. Se Ele se entregou por nós, o que mais Ele não nos daria? E a vida dele então se torna o nosso foco. O amor dele por nós nessa estação se torna o nosso foco. Independente do tamanho dos nossos desafios, independente das incertezas, independente dos nossos medos, independente das nossas dúvidas do nosso coração, Jesus nos ama. Ele entregou a vida dele por mim. Se Jesus entregou a vida dele por mim, não existe nada mais que eu precise temer nessa estação. E quantos me dizem um amém bem forte? Eu amo que quando Jesus continua nessa parábola, a gente pode dizer assim, nessa analogia, ele começa a falar o quanto o pastor conhece as ovelhas. Ele diz assim: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, mais uma vez, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Esse é o segundo ponto dessa mensagem. O seu bom pastor, ele te conhece e ele quer ser conhecido por você. O seu bom pastor, ele te conhece e ele quer ser conhecido por você. Eu não sei, talvez, como você se vê e talvez como você vê aquilo que está diante de você. Eu não sei, talvez como você se sente nessa estação. Talvez você pode sentir como uma ovelha, talvez perdida, uma ovelha desconectada, talvez nesse mundo online. Talvez você pode estar se conectando com a nossa igreja pela primeira vez através das nossas reuniões online. Você nunca desfrutou do que é estarmos juntos, reunidos. Eu não sei como você pode estar se sentindo nessa estação, mas uma coisa eu sei: o seu bom pastor Jesus, ele te conhece. O seu bom pastor, ele conhece os seus desafios. O seu bom pastor, ele conhece as suas dores. O seu bom pastor conhece os seus pontos fortes. O seu bom pastor conhece os seus dons, os seus talentos. O seu bom pastor te conhece como ninguém. Salmo 139, o salmista Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. E antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pôs a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Eu amo que o salmista ele reconhece, dizendo que eu não consigo entender o cuidado e o conhecimento de Deus sobre mim. O salmista ele reconhece: eu não tenho como entender a Deus, eu não tenho como entender como Deus olha para mim dessa forma. Se a gente olhar os versículos desse mesmo salmo, a partir do versículo 17 ao 22, na versão A Mensagem, diz assim: os teus pensamentos são únicos e como são belos, eu nunca os compreenderei, não consigo sequer enumerá-los. É como se eu tentasse contar a areia da praia. Ó, que eu me levante de manhã e viva o tempo todo contigo. Eu não sei nessa estação, como eu falei, como você se sente. Talvez você está sentindo num contexto de isolamento, talvez você está sentindo solidão no seu coração, talvez a ansiedade começa a crescer no seu coração, mas eu queria dizer que Deus conhece cada centímetro do seu coração. O seu bom pastor, ele conhece cada centímetro dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e além disso tudo, ele está preparando, ele tem pensamentos sobre a sua vida. Nessa estação, Deus quer que nós vivamos com a certeza, número 1, que o nosso pastor, ele cuida de nós além das nossas necessidades. Ele entregou a vida dele por nós. Nós devemos viver nessa estação com a certeza de que o nosso bom pastor, ele nos conhece. E eu amo a dinâmica que Jesus trouxe nessa parábola, porque Jesus trouxe uma dinâmica dizendo que eu conheço as minhas ovelhas
e elas também me conhecem. E Jesus compara o conhecimento, o relacionamento entre ele e as suas ovelhas com o relacionamento entre ele e o seu próprio Pai. Jesus falou: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. O que Jesus estava fazendo aqui para a sua audiência, para os judeus daquela época? Jesus estava levando a um outro nível o relacionamento e a descrição da intimidade que ele tinha com as suas próprias ovelhas. E é lindo a gente ver como Jesus comparou a nossa intimidade com ele com a intimidade dele com o Pai. O que Jesus estava trazendo aqui é mostrar que existia um nível de relacionamento profundo, de proximidade e de intimidade entre ele e as suas ovelhas. Sabe, nessa estação, o seu pastor quer estar mais próximo de você. O seu bom pastor, Jesus, ele quer desfrutar de um nível de intimidade com você. A mesma intimidade que Jesus tinha com o Pai, ele quer ter com você. O seu pastor que te conhece, o seu pastor está disponível para que você possa conhecer a ele. E sabe o que significa intimidade com Deus? Se a gente olhar para a forma como Jesus abordou, a forma como Jesus lidou com esse assunto, intimidade com Deus é reconhecer a voz do seu pastor. Se a gente ler os versículos iniciais desse capítulo, no capítulo 10 do livro de João, Jesus fala assim: as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz e elas nunca seguirão um estranho. E eu amo essa imagem que Jesus colocou, que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Sabe, nessa estação, existem muitas vozes que vão tentar roubar o seu coração. Mas é nessa estação que nós vamos ouvir a voz do nosso bom pastor como nunca. Nós vamos reconhecer a voz do nosso bom pastor, porque é a voz do nosso bom pastor que nos guia. Eu declaro que você vai reconhecer a voz do seu pastor nessa estação, uma voz que vai te trazer paz, uma voz que vai te trazer tranquilidade, uma voz que vai te trazer direção. E é nesse contexto que a gente entra no último ponto dessa mensagem. No versículo 4, Jesus diz assim no capítulo 10: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, o pastor vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. E existe uma imagem que Jesus está trazendo aqui, que é a imagem do pastor indo na frente do rebanho. E essa é a imagem que deveria marcar a nossa estação. Jesus, o nosso bom pastor, ele vai na nossa frente. E esse é o ponto 3 dessa mensagem. O seu pastor, o seu bom pastor, ele vai na sua frente, diante do desconhecido, diante do incerto, diante do duvidoso. O seu pastor, ele vai na sua frente. Em Deuteronômio, no capítulo 31, versículos 7 a 8, ele traz essa linda imagem também, que é um encorajamento. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria, e você a repartirá entre eles como herança. Olha o versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. No Salmo 23, a partir do versículo 4, diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de sombras e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
o seu bom pastor vai à sua frente nessa estação. Era isso que Jesus estava tentando trazer para o povo naquele momento, para que eles entendessem que agora o pastor de Israel estava adiante dele nos momentos que eles mais precisavam. O seu bom pastor, aquele que deu a vida dele por você, ele vai na sua frente. E sabe por que ele vai te guiar? Ele vai te conduzir nos momentos mais difíceis da sua vida, porque ele já passou por isso. Isaías, no capítulo 53, versículos 3 a 5, dizem assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Diante dessa estação de incerteza, diante dessa estação de dores, o nosso pastor, ele levou sobre ele as nossas feridas, para que nós pudéssemos desfrutar da paz. Por causa das feridas, da dor, do sofrimento que ele enfrentou, hoje nós podemos ser curados. E eu queria declarar sobre a sua estação: o seu pastor, ele vai na sua frente para que você possa desfrutar de paz, para que você possa desfrutar da cura, para que você possa desfrutar do cuidado dele sobre você. Nessa estação, não existe motivo nenhum para que nós possamos viver com as nossas cabeças baixas, desanimados, porque nós temos um bom pastor que entende aquilo que nós enfrentamos, porque ele também enfrentou. Um bom pastor que nos ama, um bom pastor que entregou a sua própria vida por nós, um bom pastor que nos conhece, um bom pastor que quer ser conhecido por nós. Nessa estação nós podemos levantar a nossa cabeça, nós podemos encher o nosso coração de fé, nós podemos ter a certeza de que o nosso pastor vai adiante de nós, porque ele nos ama. Jesus quis compartilhar com o povo de Israel um novo nível da forma que eles poderiam ver o pastor de Israel. Jesus quer compartilhar conosco que nós podemos ver o nosso pastor de uma forma muito mais profunda. Um pastor que não somente se preocupa e sabe das nossas necessidades, mas alguém que enfrentou as mesmas dores e alguém que mesmo assim escolheu nos amar, escolheu dar a sua vida por nós, escolheu dar o melhor do céu para que nós pudéssemos viver a vida que ele preparou para nós. E eu espero que você possa se sentir fortalecido por essa palavra de que você tem um bom pastor, o nosso bom pastor, Jesus Cristo. E eu não sei se talvez na sua jornada com Deus você já desfrutou da oportunidade, do privilégio de poder abrir o seu coração para Jesus, o seu bom pastor. Eu não sei se nessa jornada você, em determinado momento, você se sentiu como uma ovelha, talvez perdida, uma ovelha sem um pastor, talvez uma ovelha procurando um lugar para pertencer, um lugar para você ser amado. E esse lugar é nos braços de Jesus, o seu bom pastor. E se você nunca teve essa oportunidade de olhar nos olhos de Jesus, seu bom pastor, e abrir o seu coração, colocar a sua fé nele, crer na vida que ele tem para você, eu queria te dar essa oportunidade nesse momento. Te dar essa oportunidade de colocar a sua fé nele. A Bíblia fala que com o nosso coração nós cremos. E é no seu coração que você toma essa decisão. É no seu coração que você abre a sua vida para uma vida com Deus. É no seu coração que você decide seguir o seu único e bom pastor, Jesus Cristo. E bem onde você está,
Se nesse momento você gostaria de abrir o seu coração, eu queria te dar essa oportunidade. Ou se talvez você, em determinado momento da sua jornada, você abriu o seu coração para Jesus, mas coisas aconteceram que você acabou se distanciando, você acabou se desconectando. Esse é o momento onde você tem a oportunidade, mais uma vez, abrir o seu coração e dizer sim para um relacionamento com Jesus. Colocar a sua fé nele, bem onde você está, talvez na sua sala, talvez numa cozinha, talvez no leito de um hospital. Bem onde você está, eu quero te dar a oportunidade, pela fé, você abrir o seu coração a Jesus e de você confiar a Ele a sua vida. E se você quer tomar essa decisão nesse momento, eu amaria te liderar em uma oração. E é uma decisão que você toma com o seu coração e bem onde você está. Se você quer tomar essa decisão nesse momento, eu queria te convidar a repetir as palavras dessa oração comigo. Palavras onde nós abrimos o nosso coração e dedicamos a nossa vida a Deus. Então, esse é o seu momento. Se você quer tomar essa decisão do fundo do seu coração, repita essas palavras junto comigo. Senhor Jesus, hoje eu abro o meu coração para Ti, o meu bom pastor. Hoje eu me entrego a Ti e eu te peço perdão pelos meus pecados, por um novo começo e por esperança para o meu futuro. Muito obrigado pela nova vida que eu recebo ao crer em Ti. Em Teu nome nós oramos, Jesus, e todos juntos dizemos um amém bem forte. Amém. Muito obrigado por se conectar com a gente nesse domingo. Eu espero que a palavra de Deus tenha te fortalecido, que você nessa semana possa desfrutar de uma caminhada com o seu bom pastor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Uau, que mensagem maravilhosa! Que a gente possa continuar a crescer nesse entendimento e na revelação de que Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Que essa semana que está por vir seja uma semana abençoada, que a gente entenda isso melhor e perceba e saiba que Jesus Cristo está sempre conosco ao nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer e cuidar das nossas vidas. E para você que hoje tomou uma decisão de seguir a Jesus Cristo, talvez você tomou essa decisão pela primeira vez ou você está retornando, se reconectando com Jesus. Nós temos um curso chamado Eu Decidi. Esse curso é desenhado para ajudar você a entender melhor a respeito dessa decisão que você tomou, crescer no seu relacionamento com Deus e estar num amadurecimento maravilhoso para tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então você pode acessar o link e entrar lá no nosso site, passar algumas informações e a gente vai te ajudar com os próximos passos. Lembrando também que nessa tarde nós temos uma reunião diferente. O nosso pastor líder Cris Mendes estará trazendo uma mensagem especial. Então você pode se conectar com a gente às 4h30, 6h30 ou 8h30 da noite e será um prazer poder estar conectados mais uma vez. Igreja, Deus te abençoe. Muito obrigado por esse tempo juntos. Nós nos vemos online.